Boa noite, boa noite! Vamos começar mais uma live mega especial com um assunto super importante. Sejam bem-vindos à nossa live. Peguem, gente, eu aprendi um negócio. Peguem o coraçãozinho, não, o aviãozinho que tem aí, e espalha para muita gente. Eu descobri que tem que chamar as pessoas, que tem gente que não é notificado. Deixa eu só baixar aqui. Boa noite, Bruna. Boa noite, Michele. Então, espalhem, gente, com o aviãozinho para outras pessoas, para elas irem participar da live, porque dengue tá acontecendo aí a rodo. Helene Rodrigues, Bruna, seja bem-vinda. Tina, Fê Polilo, mas deve ser Fernanda. Boa noite, sejam bem-vindos. Gente, tem o aviãozinho aí do lado, né? Então, é importante vocês encaminharem para as pessoas, para elas participarem. É um tema super atual, que é dengue em pacientes anticoagulados. É lógico que a gente vai falar de um modo geral, mas existem certos cuidados que precisam ser tomados, tá bom? Então, a gente está vivendo, né, a questão do Covid, da Covid, que eu sempre confundo, mas a dengue não parou de acontecer. Então, por isso, é muito importante vocês convidarem as pessoas para participar, tá bom? Marisa, seja bem-vinda. Strawberry Brechó, que é da linda Abigail. Vício Vida Saudável. Então, peguem um aviãozinho aí do lado e convidem as pessoas. Nem todo mundo, gente, toma anticoagulante, nem todo mundo teve trombose, mas não importa. As pessoas precisam saber do assunto, tá bom? E então, eu vou convidar a doutora, tá? Oi, Nath! Saudade, linda! Eu tenho que conhecer sua menina que já deve estar uma moça. E a Ana! A Ana é a Seguivida Internacional, gente. Ela mora em Portugal, muito chique. Neudes, deixa eu convidar a doutora. Ela já esteve em 2 lives com a gente o ano passado sobre tipos de anticoagulante e tipos de trombofilia. Ela é hematologista. Então, ela que vai contribuir com a gente. Olá, Boa noite, doutora. boa noite, Thalita. Tudo bem com você? As suas Graças a Deus. segue-vidas, queridas segue-vidas. Tudo bom? Graças a Deus, Prazer, querida. prazer estar aqui com vocês de novo. Tá ficando com saudade. Pois é, eu estava comentando aqui que o ano passado você participou 2 vezes com a gente, É, mas tá só começando o ano. Calma que ainda tem muita assunto ainda pra tem gente muito assunto aí para conversar. rolar, né, Thalita? Isso Tem, mesmo. outros tem. Então, doutor, mas assim, ó, o canal que, graças a Deus, está sempre crescendo, né? Tá, Então, eu vejo mesmo. se apresenta, fala um pouquinho sobre você, e aí depois a gente começa o assunto mesmo sobre o tema da live. Certo. Então, pessoal, meu nome é Tayana Mello, sou hematologista, tá? Médica hematologista aqui em Campinas, São Paulo. E o meu foco de atuação na área de hematologia, né, é doenças da coagulação, tá? É isso que eu fiz meu aperfeiçoamento, é isso que eu adoro fazer, é esse tipo de paciente que eu sempre estou atendendo, que eu me dedico sempre. Então, minha área é a área da coagulação. Tanto doenças hemorrágicas, que são os opostos, né? Tanto doenças, tudo que tange coagulação sanguínea. Tanto doenças hemorrágicas, quanto doenças trombóticas, trombofilias e afins. Isso. Tem Então, tudo a você ver já... aí com a página da Thalita, né? Thalita. Vida e Tudo, trombose. doutora. Vida e trombose. Então, gente, eu convidei a doutora para estar falando com a gente sobre esse assunto, né?
Porque a gente faz, doutora, eu faço uma enquete, né, para saber os temas que as pessoas querem tratar. E assim, esse tema, eu tô pensando nele desde o ano passado, né, e agora que tive a oportunidade de trazer, porque apesar da gente estar vivendo nessa situação toda complicada com a Covid, os casos de dengue também estão acontecendo, Também né? está acontecendo. É isso E mesmo. Vigilância epidemiológica, né, dos estados, dos municípios, tem chamado a atenção para isso, né? Eu estava vendo aqui os últimos números de dengue, né? Nós tivemos em 2020, fechou com quase 1 milhão de novos casos, né? Então, está acontecendo aí paralelamente à pandemia, né? Lembrar que a dengue, ela é uma endemia, né? Muito importante aqui no nosso país e nos meses de inverno, né? Meses chuvosos e quentes. E que muitos sintomas, às vezes, podem andar paralelo ali com o de coronavírus, né? Podem causar algumas... São próximos, né? Principalmente no início dos sintomas. então, isso é muito importante. Você colocou, né, sobre os casos que estão acontecendo junto com a pandemia, e você falou de endemia, que a gente tem pandemia, epidemia e casos de endemia. Pode explicar um pouquinho para a gente a diferença? Tá. A pandemia, ela tem mais com relação à proporção do espaço físico, né? Que vai atingir. Pandemia ganha proporções mundiais, né? Casos em todo o mundo. E a endemia já é de uma área, um número já esperado que acontece em um determinado período do ano e em uma determinada região. Né? Aquele esperado mais ou menos para aquela mesma época do ano, naquela determinada região. É o que acontece aqui com a gente, né, doutora? Começam as chuvas, começam os criadouros dos mosquitos, né? E os casos vão lá em cima. Já tem data, né, mais ou menos marcada quando os novos casos vão surgir. Tá bom, muito obrigada. Eu também me preocupei com esse tema, porque eu já tive dengue uma vez. E eu fiz uma enquete aqui, graças a Deus, a maioria das pessoas que responderam disseram que não tiveram dengue alguma vez na vida, né? E aí, eu queria que a senhora explicasse, né, quais os cuidados que precisa ter, o que é importante observar, né, os sintomas, cuidar, né, nessas situações. Porque tem muita gente que não teve, só vê falar na televisão, mas não teve. Então, gente, a dengue, ela é considerada uma arbovirose, né? É um arbovírus, o vírus da dengue é um arbovírus, e que ele precisa de um vetor para ser transmitido, né? Nesse caso, é o mosquito Aedes aegypti. Então, não existe dengue, não existe a transmissão pessoa a pessoa, né? Para existir dengue, tem que existir o mosquito. Daí, isso aí faz toda a diferença a gente entender da necessidade da existência desse mosquito para ela ser transmitida e atingir o ser humano. Então, muita atenção para as fontes, os criadouros desse mosquito, né? Que é especialmente os locais de água parada. Daí a importância, o que a mídia, os setores as secretarias de saúde sempre estão focando, né? Você acabar com a dengue significa acabar com o mosquito, né? E a gente conseguir anular essas fontes criadoras, os criadouros, né, do mosquito que estão em água parada. É assim que E que, infelizmente, né, doutora, apesar de ser medidas relativamente simples de cuidado, né, com lixo, com
qualquer lugar que possa gerar o acúmulo de água, a gente ainda não consegue atingir um bom resultado, né? Sim. E por isso a importância da gente continuar falando, porque não pode parar de chover, né? Não tem como essa Vai possibilidade. chover Então, sempre esses meses do ano, né? Vai acontecer chuvas e período quente, né? Então, isso o mosquito adora. E se adoro. deixar a água parada ali para ele, assim que ele se cria. Ele não vai surgir repentinamente num lugar que não tem condições apropriadas para ele. Então, isso é uma coisa muito positiva para a gente. Se a gente tiver ciência disso e mais ainda praticar essas orientações, a gente consegue eliminar. Parece simples, mas não é tanto, né, Thalita? Porque senão a gente não vê tanta gente contaminada todo ano. Então, bater na mesma tecla é sempre importante. Né? Eu falo simples porque no sentido assim de que todo mundo pode contribuir um pouquinho, né? Se cada um pelo menos cuidasse, né, do seu quintal, da região onde mora e dos terrenos. As pessoas não podem deixar terrenos abandonados, não podem jogar lixo em locais inapropriados. Simples nesse sentido, porque simples não é não. E é muito grave. Nossa Senhora. Doutor, uma pessoa já até comentou aqui, vamos entrar sobre a questão da diferença, né? Tem a dengue, eu tive dengue, não chegou a ser séria, né? Como a dengue hemorrágica. Uma pessoa falou que teve dengue hemorrágica cutânea, né? Eu nem sei. Cutânea, eu já tive dengue hemorrágica cutânea nas pernas. Foi o Tiago que disse. E aí, então, explicar um pouquinho dessa diferenciação que acontece. As formas, que é basicamente falar das formas de apresentação da dengue. Isso, né? Isso. Então, a forma mais frequente de todas, pessoal, graças a Deus, é a forma mais tranquila dela, que é a febre clássica do dengue, né? Aquelas pessoas que vão iniciar mais ou menos depois de uns 5, 7 dias de incubação, né, que o vírus entrou no organismo. Depois de 5, 7 dias, a pessoa vai iniciar um quadro de febre, mal-estar, dores no corpo, dor de cabeça, em especial a dor retroocular, né? Isso é muito característico de dengue, essa dor atrás, tá lembrando, né, Thalita? Tá lembrando de é sofrido? Nossa Senhora! É sofrido mesmo. Essa dor, parece que o olho vai explodir, a cabeça vai explodir. Né? Dores generalizadas, algumas pessoas podem também cursar com náuseas, vômitos, às vezes diarreia. Coceira. E lembrar que isso, o exantema, né? Que são essas manchas avermelhadas no corpo, que atinge primeiro o tronco, depois os membros. E pode coçar, que é o exantema pruriginoso, né? Que são essas manchas avermelhadas que cursam com coceira. Esse exantema, ele geralmente surge, gente, depois do período de defervescência, que é depois de uns 3, 5 dias que você já está afebril, você pensa que a dengue vai embora e, na verdade, ela volta os sintomas, né? Que é esse exantema. Isso aí é o quadro, a duração da doença é mais ou menos 7, 10 dias, tá? Na grande maioria dos casos é isso. É mal-estar, é desagradável, é debilitante, mas não envolve risco de vida. Ela é, como a gente fala, autolimitada. O problema é que a dengue, em qualquer pessoa, viu, Thalita? Não posso dizer que alguém esteja imune a isso. Qualquer pessoa pode, sim, desenvolver uma forma mais grave. É a minoria das pessoas, mas pode acontecer. Que é aquela febre hemorrágica da dengue. Geralmente, ela vai acontecer aí já no período de defervescência. Né? O período que a febre já está abaixando. Né? Lá pelo 5º, 7º dia. Que vai aparecer o quê? Sinais hemorrágicos, né? Os sangramentos geralmente são cutâneo mucoso. Petequias, que são aquelas manchinhas, aqueles pontinhos vermelhos no corpo, na pele. Pode ter também aquelas manchas maiores, que são as equimoses, que parece que você bateu, né? Machucou, as manchas roxas em qualquer parte do corpo.
E também sangramento de mucosa, que é sangramento gengival, sangramento quando você vai escovar o dente, às vezes até espontâneo, sangramento pelo nariz. E até nos casos mais graves, sangramento, eles têm graduações diferentes. Tem casos, são sangramentos leves, umas petequinhas, né, na pele, que é esse sangramentozinho cutâneo, sem maiores repercussões. E outros já com hemorragia forte, né? Hemorragia gastrointestinal, quando você começa a ter vômitos com sangue, ou então evacuações com sangue. Esses são os quadros, assim, mais graves. Tá? É a minoria das pessoas que vai desenvolver esse quadro, mas é o quadro com maior letalidade, né? Maior chance de óbito. E você foi falando e eu fui lembrando. Na ocasião que eu fui ao atendimento médico, eu contei, né? Falei, olha, que a gente... Aqui, eu principalmente, eu já chego falando, né? Das comorbidades que eu tenho, dos medicamentos. E na ocasião, isso não foi o ano passado, nós estamos em 2021, 2019. Optou-se por fazer a retirada do meu anticoagulante, porque eu faço uso contínuo de anticoagulante. Então, como que seria a orientação nesses casos assim? Eu não apresentei essa forma mais grave, mas por precaução eu lembro do médico ter feito essa solicitação. Na época ele até me explicou, mas eu confesso que eu já esqueci. E aí explica um pouquinho por que desse cuidado e por que é importante a gente sempre mencionar se a gente faz uso de anticoagulante, no caso. Então, acho que é uma situação especial que mais interessa, né, ao público aqui que a gente está falando. Pacientes que usam algum tipo de remédio para coagulação, né? Ou anticoagulante, né? Acho que é o que você usa, o Marevan, Xarelto, Dabigatran, ou então também o uso daqueles antiagregantes. Eu também uso, é verdade. O clopidogrel, isso aí também é importante a gente mencionar. Eu uso então, também, eu esqueci. Você usa o AS e o Marevan, não é isso? Os dois associados. Os dois, né? Faz os dois. Então, o que a gente tem que avaliar? São pacientes especiais, tá? São pacientes que tem que ter um foco maior por conta do risco de complicaçõe dessas drogas. Lembrar que são remédios que vão inibir algum setor da coagulação e deixam a pessoa com mais chance de sangramento. E em contraposição a isso, a gente tem que lembrar que a dengue é uma doença que propicia sangramento. Né? Então, dengue e anticoagulante, antiagregante, AS, é uma associação perigosa, né? Que a gente tem que ficar muito atento. Como é que funciona mais ou menos o manejo? Né? Vou falar assim em termos gerais, lembrar que cada caso é um caso e tem que ser avaliado individualmente. Mas, no geral, paciente que toma anticoagulante ou antiagregante, você tem que avaliar sempre fazer a balança do risco-benefício. Qual é a maior chance que esse paciente tem naquele momento? É o risco dele sangrar por conta da dengue, né? Tomando anticoagulante ou antiagregante sangrar, ou é o risco de ter trombose na retirada disso, tá? Nossa. Essa pergunta faz toda a diferença a gente fazer, porque ela que vai nortear aí a nossa conduta. Quais são os grupos de maior risco de se ter uma trombose quando você suspende o anticoagulante? Então, vou denominar aqui. Primeiro, pacientes que tiveram tromboembolismo venoso recente, com menos de 3 meses. Esses pacientes são de risco. Você vai fazer de tudo para não suspender. Ó a corda bamba, hein, doutora? Aquele paciente que está bem ali na corda bamba. É a balança do risco-benefício. Você tem que deixar ela bem equiparada ali. Então, é avaliação individual mesmo. Então, tem um paciente de risco, de maior risco de tirar o anticoagulante. Então, aquele que teve tromboembolismo venoso, principalmente embolia pulmonar nos últimos 3 meses, que está bem na corda bamba, né? Risco de voltar de novo.
Uhum. Pessoas que fizeram stent, colocaram stent ou farmacológico ou não nos últimos 6 meses, também o risco de trombosar esse stent é muito grande. Né? Por isso que todo paciente, depois que põe stent, ele vai naquela duplinha, né? AS e clopidogrel. Isso acontece, você coloca nessa dupla até quando? Até 6 meses, que é o maior risco desse stent trombosar, ou seja, ele obstruir e daí todo aquele esforço que você fez acaba voltando de novo, né? Então, os primeiros 6 meses pós-stent, você faz de tudo para não suspender. E também os pacientes com trombofilias, especialmente as trombofilias de alto risco, né? Aqueles homozigotos para fator 5 de Leiden, para mutação da protrombina, quem tem SAF, anticorpos antifosfolípidos, que são trombofilias de alto risco, né? De você tirar o anticoagulante e eles voltarem. Tá? Então, esses pacientes você tem que ser ter muita atenção. Você só vai retirar mesmo se ele estiver sangrando, porque sangrou não tem como, né? Tá com sangramento moderado, pelo menos. É quando é sangramento, esses pacientes de alto risco de trombose, quando é um sangramento leve, uma gengivorragiazinha, uma coisinha mais, você até pode, observa ele bem, às vezes até interna para ficar observando, né? Mas você mantém. Agora, os pacientes que com sangramento moderado, mais grave, daí você tem que suspender. Ou então, quando ele já tem alteração nas provas da coagulação, né? Plaqueta abaixo de 50 mil. Daí, foi isso, eu lembro que ficou acompanhando isso. Tá? Então, é isso mesmo que a gente tem que avaliar. Daí, Thalita, também existe aqueles pacientes que são menos de risco, né? Aquele que já colocou há mais de 6 meses o seu stent, aquele que também já tem mais de 6 meses do diagnóstico da trombose. Né? Esses pacientes são menos críticos, eles têm menos risco, menos risco de dar problema se eles ficam alguns dias sem tomar o anticoagulante. Entendeu? Então, aí você já pode ser mais maleável na retirada desse anticoagulante. Mas, no geral, gente, um recado aqui que eu acho que eu queria deixar. Dengue não significa suspender anticoagulante nem antiagregante. Isso. Tá? Não suspendam. Isso tem que passar por uma avaliação médica. Tá? Vão ser situações que vão fazer você suspender, baseado na sua apresentação clínica e nos exames laboratoriais. Não, perfeito, doutora, excelente. Nossa, ficou claríssimo. Para o pessoal que é recém-chegado, sabe o que eu acho interessante? Se puder diferenciar, porque o sangue tem os componentes, né? E eu sei que às vezes surgem dúvidas aqui sobre a questão do anticoagulante e do antiagregante plaquetário. E quando a gente fala da dengue, está mais relacionada à questão das plaquetas, não é? Isso, a dengue, o motivo que faz a dengue ser uma doença sangrante é mais a parte tanto da diminuição do número das plaquetas e da função das plaquetas. E também então, problema vascular. Se puder explicar um pouquinho essa questão e do anticoagulante por causa porque tem gente que imagina que o sangue é algo único, né? Mas eles têm as partezinhas lá dentro, né? Que vai agir. Se puder explicar um pouquinho disso, eu acho que o pessoal sempre me pergunta aqui. Tá. Então, gente, o sangue é um tecido líquido, né, do organismo. Ele é formado de uma parte... A gente pensa que ele é totalmente líquido, mas não é. Ele tem a parte líquida, que é o plasma, e tem a parte sólida, que são os componentes celulares. Daí nós temos aí as hemácias, que é aquilo que quando a gente está com anemia diminui, né, a hemoglobina. Nós temos outro tipo de célula chamada leucócito, que são os protetores, né, nossas defesas. E também as plaquetas, que é o terceiro tipo celular. Cada uma dessas células tem uma função, né? A plaqueta, por exemplo, é a célula que vai proteger a gente contra sangramentos. Por que a gente tem um corte e para de sangrar? Porque vão ali as plaquetas, naquele localzinho, e faz a coagulação. Tá? E também a gente tem, concomitante a essas 3 células, né? A gente também tem os fatores da coagulação.
que são proteínas plasmáticas que vão agir de uma forma sequencial para formar o coágulo de fibrina, que é o coágulo que protege também contra a parada de sangramento. Então, são esses dois sistemas que nos vão proteger, a gente de sangramento excessivo. As plaquetas e os fatores da coagulação. Daí, as medicações que vão agir nesses setores. Os antiagregantes plaquetários, eles vão agir na plaqueta, diminuindo a função da plaqueta. Tá certo? E os anticoagulantes, não, eles vão inibir os fatores da coagulação. Então, ambos são chamados medicamentos antitrombóticos, porque eles vão inibir as fases da coagulação e inibir a formação de trombos. Mas eles inibem setores diferentes da coagulação. Né? O AS, o clopidogrel, a aspirina, eles vão inibir a função da plaqueta. Já Marevan, Xarelto, Eliquis, esses outros anticoagulantes vão inibir os fatores da coagulação. Perfeito. No geral, né, são medicamentos que são usados para tratamento e prevenção de trombose. Então, excelente. Né, um dos efeitos colaterais dele, né, acho que o efeito colateral principal é a tendência a sangramento. Excelente. Eu não sei se você vai saber me falar, mas veio agora na minha cabeça sobre as outras formas. Eu nem sei se pode falar formas, mas as variantes que surgiu depois da dengue, que seria a zika e a chikungunya. Elas também têm alguma relação, né, com essa questão da coagulação? Não, nem tanto, viu? Porque as variantes são 3 coisas: zika, dengue e chikungunya, né? É transmitido pelo mesmo mosquito, o modo de transmissão é o mesmo. São os 3 arbovírus, mas são subtipos diferentes. Então, tipo, meio variantes mesmo do mesmo vírus. Tá? A dengue, gente, desses 3, a dengue é a mais grave. Tá? É ela que evolui para síndrome hemorrágica, é ela que evolui para choque, tá? Para choque, para hipotensão, choque, morte. Diferente da chikungunya e da zika. Daí a chikungunya, o que diferencia esses 3? Também os aspectos clínicos, né? O chikungunya, você tem muita dor articular, uma dor articular absurda, forma uma artrite mesmo, nas articulações do cotovelo, das mãos, dos pés. Esse é um sintoma muito clássico de chikungunya, que não dá na dengue. A dengue dá mais mialgia, né? A dengue dá muita mialgia, cefaleia, dor de cabeça, mas a dor na articulação, com edema, inchaço, debilitante, é mais uma característica do chikungunya. Tá? Entendi. Já o Zika tem manifestação bem mais leve, geralmente 5, 7 dias de doença, não mais do que isso. São quadros bem mais leves, febre mais leve. Só que tem uma peculiaridade: o Zika dá mais alteração neurológica. Umas complicações neurológicas das 3. Ele que dá, tipo aquela síndrome de Guillain-Barré, umas síndromes mais complexas aí neurológicas. Mas a forma mais grave dessas 3 doenças é a dengue. A que evolui, pode evoluir com síndrome hemorrágica, com choque, é a dengue. É a mais grave das Outra, eu lembrei disso porque na época o meu convênio não cobria para fazer o exame dessas outras. Mas aí, como o médico viu essas questões clínicas que você falou, ele falou: não, nem precisa gastar de fazer os outros exames, porque a gente, pelos sintomas, acredita que é a dengue mesmo. Agora, eu fiquei pensando aqui, doutora, com relação nos casos de pessoas que têm mais de uma vez, acontece de ficar mais grave ou não tem nada a ver? Porque eu tenho medo de ter de novo. Sim. A dengue, você tem 4 sorotipos, né? Então, teoricamente, você pode se infectar 4 vezes. Você não vai ter a doença com o mesmo sorotipo, mas são 4 sorotipos, né? E a
constatado é que as formas mais graves, que é essa síndrome hemorrágica do dengue, ele é mais frequente em pacientes a partir da segunda infecção. Tá? Ah, entendi. Então, tá? É muito raro acontecer, tem alguns casos descritos, mas é muito raro. No geral, não é para acontecer na primo-infecção, na primeira infecção. entendi. O organismo já tem que ter montado uma resposta imunológica, já tem um nível basal ali de anticorpo, daí quando você se reinfecta, leva uma ativação imunológica para essa ativação imunológica mais grave e você pode desenvolver a forma mais grave da síndrome hemorrágica. Tá? Não significa que todo mundo, a partir da segunda infecção, vai ter forma mais grave, viu, gente? A maioria das vezes, a apresentação clínica da dengue é esse quadro febril leve, tá? Mas as complicações hemorrágicas, você coloca tudo numa mesma panela das pessoas que tiveram complicações hemorrágicas, mais frequentemente elas já estão na segunda infecção em diante. É muito rara a primeira infecção dar essa quadro de síndrome hemorrágica. Entendi. Eu estava pensando aqui também, doutor, que eu fiquei pensando assim, em prevenção, né? Acaba que é uma questão, não sei se pode se falar comportamental, mas não existe, né? Vacina a gente sabe que não, mas medicamento ou qualquer coisa que vai amenizar esses sintomas ou tornar mais difícil a gente ter dengue, né? Simplesmente ter que eliminar o mosquito, não tem nada além disso, né? Basicamente a eliminação, né? A medida de prevenção é a eliminação do criador do mosquito. Daí tem aquelas outras medidas, né? O uso de repelente, aquela citronela, é verdade. Né? Falam que tem um bom efeito aí, né? Para você não ser picado, mas também você não vai viver com citronela, né? Você tem que ter um mosquito, o ideal é o mosquito desaparecer, né? Através dessa eliminação dos criadouros, mas são medidas que ajudam, né? O uso de repelente. Daí tem algumas coisas aí que quando você vai na internet, você vê, por exemplo, de alimentos para proteção contra formas graves de dengue. Alimentos ricos em citronela, tô brincando. Até isso eu já ouvi. A gente pode até depois falar com uma nutricionista para ver se realmente tem impacto isso. Mas eu já vi até paciente mesmo falando, doutora, eu descobri que tenho dengue, já tô tomando um monte, até paciente que já teve trombose, que é o que eu atendo mais. Não, doutora, já tô tomando um monte de alimentação rica em vitamina K, que é muita folha, né? Muita folha, óleos, porque daí eles acham que aumenta a vitamina K e tipo, fortalece a coagulação. Isso não tem comprovação nenhuma, viu, gente? Tem que tomar cuidado. Não tem nenhuma comprovação. E também é muito grave você ouvir isso de um paciente anticoagulado, né? Sim. Quem está tomando, especialmente Marevan, ele deve diminuir as fontes de vitamina K, né? Para não ter interferência com alguns tipos de anticoagulante. Então, não vejo como tornar a dengue mais uma forma de evitar, além dessas medidas, né? Suspender o criador, de repelente. E no aparecimento dos primeiros sintomas, ficar atento, procurar o médico. Sim. Uma coisa, viu, gente, que é importantíssimo, hidratação. Mas isso é quando você começa os sintomas, né? A dengue, a característica, as formas que progridem para uma forma mais grave, acontece o quê? Aumento da permeabilidade vascular. É quando o líquido no interior do vaso sanguíneo sai. Então, você fica sem líquido no interior dos seus vasos sanguíneos. Tá? Vai para os tecidos, por isso que você incha, pode ter derrame, né? Acúmulo de água nos pulmões, no coração. Então, essa é uma forma da apresentação mais grave da dengue. Então, tem essa tendência, as formas mais graves, de desidratarem. O líquido do interior do vaso sair para os tecidos. Então, daí faz todo sentido uma hidratação adequada. Então, hidratar, isso não é bobeira que a gente fala. Tá falando hidratar, todo mundo diz assim, tem uma gripe, hidrata.
Hidratação é importante para qualquer pessoa, até Exatamente. mais durante a infecção e especialmente na dengue. Tá? Tanto é que é um tratamento, viu, Thalita? É sintomáticos, né? Analgésico, antitérmico e hidratação. Não, perfeito. E hidratação. Tem paciente que tem que fazer, nos casos mais 80, 100 ml por quilo de hidratação por dia. Tá? Nossa 5, Senhora. 6 litros por dia. Essa é isso. 5, 6? Exatamente. Pelo peso, né? Conforme o peso do paciente, você dá 5, 6 litros. Ou seja, aquele que você tem que mandar, coloca uma garrafinha de água ali para você ir tomando aí ao longo do dia. E não é brincadeira, gente. É uma coisa verdadeira e que faz toda a diferença. Os manuais do Ministério da Saúde, manuais nacionais, internacionais, a preconização é essa: hidratação precoce. A hidratação precoce, ela previne as complicações da dengue. Água, sal. Na dengue tem tudo a ver. É uma afirmação verdadeiríssima, gente. Olha, que maravilhoso a gente saber isso, porque tá plenamente ao nosso alcance, né? Da gente poder se cuidar. E não achar que é clichê, todo mundo fala disso. É simples, mas é importante. Às vezes os pacientes chegam dizendo assim: doutor, não aguento mais. Os médicos mandam, toma água e toma dipirona e vai dormir. Gente, é isso. A grande maioria cura dengue desse jeito. Tá? E previne. Líquido adequado previne forma grave. Isso é uma verdade. Tanto é que o paciente que precisa internar, primeiro ponto da prescrição dele, soro de hidratação. Olha aí. Nossa, ou via oral, perfeito. ou na veia. Então, a hidratação é tudo, gente. É tudo na dengue. Muito bom. Certeza disso. A Lilian aqui, ela contou que já teve trombose e tal. Ela tá perguntando se dengue dá diarreia. Pode dar diarreia? Pode dar diarreia, sim. Né? É uma virose, pode dar diarreia, vômitos, náusea. E quando essa diarreia ela é constante, ela até significa sinal de alarme de alguma complicação mais grave. Tem que ser procurado um serviço de urgência, um pronto-socorro. Tá? E sabe quais são os sinais de alarme da dengue? Gente, dor abdominal intensa, que não passa com analgésico habitual. Tá? Diarreia profusa, vômitos incoercíveis, um atrás do outro, que não melhora com antitérmico. Perda, hipotensão postural, quando você começa a ter diferença, quando você levanta, sai da posição sentada e levanta, você fica tonta, tá? Olha. Cai então. Outros sinais de alerta, tem até aqui no manual. Outros sangramento é considerado sinal de alerta. Tá? E também queda abrupta das plaquetas. Então, por isso que determinados quadros de dengue, quando já passa ali dos 5, 7 dias e mantém os sintomas, é importante procurar um pronto atendimento para fazer tanto a avaliação clínica quanto os exames laboratoriais. E está incluído aí o hemograma, para ver contagem de plaqueta. Porque a queda abrupta da plaqueta, tá? Ela é um sinal de alarme também. Nossa, excelente. Nossa, quanta coisa a gente aprende. É tão maravilhosas as lives. A Aline, eu acho que tá chegando agora, porque ela perguntou assim, quem usa anticoagulante é mais perigoso? Já disseram que tem risco de hemorragia. Aí nós já falamos, Aline, aqui no inicinho, né? Talvez você tá chegando agora, mas que tem que observar o sangramento, né, doutor? Fazer o acompanhamento, porque aí o médico vai poder avaliar individualmente cada caso, né? E o tipo de anticoagulante, se faz uso do antiagregante plaquetário, essas coisas, tá bom? Posso aí explicar para ela um pouquinho? Só que eu não sei se ela... Pode. Então, Aline, é assim, nem toda dengue tem que suspender anticoagulante, tá? Isso é bom. Não precisa. Você vai suspender o anticoagulante só em sinais de sangramento ou então com alterações laboratoriais, quando sua plaqueta cai muito, viu, para menos de 50 mil, quando tem algum outro distúrbio de coagulação,
nessas situações, você está aventada e você suspendeu o anticoagulante. Mas lembrar que cada caso é um caso e tem que passar por uma avaliação médica. Nunca suspendam o anticoagulante, o AS, o clopidogrel, esses tratamentos sem orientação médica, viu, gente? Que pode causar complicações. Na verdade, né, essa questão, né, doutora, de medicamento é muito séria. Inclusive, até esses remédios cosméticos que a gente usa, ômega, vitamina, não sei o quê, eu acho que a gente não pode banalizar. Sempre tem que estar perguntando para os médicos, olha, eu posso tomar isso, aquilo. Anticoagulante, então, gente, não mexe no anticoagulante sem orientação do profissional. Porque é aquela corda bamba que a gente falou, né, doutora? A gente tem tanto de coisas potencialmente graves, né? Tanta questão da trombose e tanta questão das hemorragias. Eu tô lendo aqui, até ri, você falou da hidratação e eu amei, porque eu falo muito isso aqui, que eu brinco que a água é o nosso anticoagulante natural, né? Aí a Lilian pegou e falou assim, eu já repus minha garrafa de água. Muito bem, muito bem. Parabéns, né? Na verdade, a gente bebe pouca água, não é, gente? Se for ver, acho que é responsável por uma boa parte dos males do mundo. Sim. Essa correria louca que a gente vive, né, doutora? Trabalhando, sei o quê. E onde que eu vou ter uma garrafinha? Mas só deixar a garrafinha não adianta. Tem que lembrar mesmo e saber da importância. Eu também. Eu ganhei de aniversário uma garrafinha que fica na minha mesa do consultório. Agora não tem jeito. Tá certinho. Doutora, muito obrigada, né? Eu acho que foi assim espetacular, como sempre. Eu fico muito encantada, sabe? Eu gosto muito desses momentos, da disponibilidade, do carinho de vocês estarem aqui. Todo mundo já sabe, né, que eu deixo a live salva lá no canal do Telegram. E eu queria deixar aqui também, né? Tem gente que usa um app para alertar sobre água. É uma boa ideia, né? Que aí apita. A gente tá sempre com o celular na mão, então não vai esquecer, não. Exatamente. E eu acho que da outra vez eu já tinha te perguntado, mas a doutora atende telemedicina, não atende? Se precisar. Atendo telemedicina e a telemedicina também tá, o telefone, o contato tá nas minhas redes sociais. Doutora Tayana Mello. Isso, gente. Eu vou deixar que depois a gente encerra. Vocês sabem que eu já coloco o IG aqui para vocês irem lá prestigiar conteúdo de qualidade. Sempre está mantendo atualizada, né, a página com os conteúdos, tá bom? Então eu faço esse convite, você pode reforçar aí também, doutor, para pegar informações boas, né, usar esse Instagram para coisa boa, né? Então eu agradeço, viu, a possibilidade de estar aqui com vocês, é muito bom, eu sou sua seguidora, acho que a página é super legal, dá um enquete super positivo, né, na parte da trombose, por isso que ela é vida e trombose, que eu acho que tem tudo a ver, sempre com conteúdo de informação muito bom. E eu fico sempre à disposição para tirar dúvidas, para a gente discutir outros temas, né? Que eu acho que é uma área tão ampla, né, Thalita? Nossa, tem aí doutora! De trombofilia, tem trombose, tem complicações de anticoagulante, indicações de anticoagulante em gestantes, em pacientes com outras comorbidades. Então, é um campo muito amplo, né? Que tem várias vertentes. A gente até vai estar começando aqui, agora aqui em Campinas, um trabalho sobre trombose, registro de trombose pediátrica. Olha que coisa legal, né? Como é que a gente pensou em fazer isso? A gente está tendo essa possibilidade aqui. Eu vou em breve postar nas minhas redes sociais, que eu acho que vai ser um trabalho muito legal. A gente vai aprender. Nossa, muito legal. Né? Porque a criança, às vezes, é meio negligenciada. Né, exatamente. É uma utilização tão rara, né? Que a gente pensa... Primeiro a gente pensava que era de idoso, agora a gente já sabe que tem mais gente mais novinha tendo. E que criança também tem. Então são várias vertentes, né? Vários conteúdos para serem abordados dentro do tema trombose. E eu fico sempre à disposição,
porque é um tema que eu adoro falar. É ótimo. Doutor, maravilhoso essa questão de criança. Sabe por quê? Eu fico pensando, muitas de nós aqui são mamães, então é importante elas saberem como lidar, se tem alguma relação hereditária, né? Porque não pensa que aconteceu comigo, parou. Não, a gente tem que pensar nessa carga genética que é transmitida. Então, esse tema fabuloso, viu? Então, de parabéns por terem pensado sobre isso. Realmente sai fora da caixinha, não é coisa de velho, não, nossa senhora. E esse tema muito bom. Pode então, atingir gente, exatamente. Vamos ficar atentos. E eu fico sempre Brigadão, viu? Gente. Vocês são sempre especiais. Tá bom. Beijão. E aí eu vou te marcar e com certeza ela vai voltar, tá bom, gente? Tá ótimo, queridas. Um abraço. Fiquem com Deus. Boa noite. Amém. Tchau. Tchau.